tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esperança não decepciona, assim é o tema do mês da Bíblia deste ano, iluminado pela carta de São Paulo aos Romanos. Nesta semana nós estamos refletindo o início do capítulo 13, os versículos 1 a 7, que rende várias reflexões. Ontem, hoje, amanhã, vamos nos debruçar sobre esse texto que fala da política, do uso da autoridade, que Deus faz da autoridade instrumento para se manifestar. Que nós possamos, de fato, cada vez mais compreender o que é a verdadeira autoridade, o que é, de fato, seguir a Deus, deixar Deus iluminar e fazer da autoridade serviço. Hoje, então, nós continuamos explorando a palavra de Deus, o Antigo Testamento, junto com Paulo, para que possamos, assim, compreender o que é política, o que é autoridade. Façamos, então, a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ontem, hoje e amanhã estamos então meditando o mesmo texto, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Para recordar então este texto, vamos ouvi-lo mais uma vez na voz do Mateus, que é nosso irmão aqui da Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compassivo, o amor é servição, o amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver
tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você, mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa. A quem vocês devem imposto e taxa. O temor a quem vocês devem temor. A honra a quem vocês devem honra. Para compreendermos Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, nós estamos dando a passada pelo Antigo Testamento. Ontem já fizemos isso, hoje novamente nós queremos recorrer ao Antigo Testamento para compreendermos melhor o que está por trás desta fala de Paulo. Isso nós podemos hoje recorrer, sobretudo, aos profetas Isaías e Jeremias, que viveram tempos e realidades políticas bem concretas. A autoridade como instrumento para o castigo. De acordo com Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é servo de Deus para conquistar os territórios de Judá, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidônia. Nós podemos conferir isso em Jeremias capítulo 27. No seu tempo, Jeremias não via para o povo outra alternativa senão a de submeter ao imperialismo de Nabucodonosor, como única forma para manter-se vivo. Isso pode soar muito estranho a nossos ouvidos, pois parece blasfemo afirmar que o opressor é instrumento de Deus para o castigo do povo da aliança. É o realismo político de Jeremias dentro dos limites estreitos de sua época. Na mesma direção vai Isaías no capítulo 10, que diz, nos versículos 5 e 6, A Síria, vara da minha ira, bastão do meu furor, posto em suas mãos. Contra uma nação ímpia eu a enviarei. Eu lhe dei ordens contra o povo da minha cólera, para que o saqueie e o despoje e o pise como se fosse lama da rua. São dois textos que falam da autoridade política, o imperialismo de Nabucodonosor, enquanto instrumento de Deus para a punição do povo de Deus. Mas também nós encontramos no Antigo Testamento a autoridade como instrumento de Deus para a libertação. Isaías vai além. Para ele, Ciro, rei dos persas, também é chamado de servo de Javé, uma autoridade pagã, criadora de novo imperialismo, se torna instrumento de libertação do povo. Por isso, Javé diz a Ciro, no capítulo 44, versículo 28 de Isaías, Você é meu pastor e realizará tudo o que eu quero. Certamente esse argumento não agradou ao profeta Abacuque, que foi mais corajoso, desafiando o próprio Deus a dar uma resposta mais convincente.
Como é que Deus pode fazer justiça enviando um imperialismo opressor mais feroz do que o primeiro? Deus responde a Abacuque: o justo viverá por sua fidelidade. E esse ideal influenciou fortemente o pensamento de Paulo ao escrever as comunidades de Roma. Certamente, Paulo foi influenciado por Jeremias e Isaías ao escrever Romanos capítulo 13, 1 a 7. Se permanecermos na linha de princípio, o texto de Romanos, no capítulo 13, nos seus versículos 2 a 4, adquire uma nova luz. Aqueles que se opõem à autoridade atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem. A autoridade é instrumento de Deus para o bem de você. Quando castiga, ela está a serviço de Deus para manifestar a ira dele contra o malfeitor. É claro que Paulo está pensando na autoridade como instrumento de Deus para o bem e para o castigo do mal cometido. Todavia, cabe uma pergunta. Estaria Paulo vendo o Império Romano como vara da ira, bastão do furor de Deus contra os cristãos, nação ímpia, povo da cólera de Deus, a fim de saquear, despojar e pisar como se pisa a lama da rua? Certamente que não. Paulo não está aprovando o saque, o despojo e a opressão imposta pelo imperialismo romano do primeiro século. Simplesmente está refletindo sobre um princípio, sobre a função da autoridade de acordo com os profetas clássicos. Dizer que ele estaria, em nome de Deus, aprovando e legitimando a opressão seria desdizer tudo o que ele escreveu até agora. Para ele, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que, com a injustiça, sufocam a verdade. E isso certamente tem como foco de atenção o imperialismo romano. Então nós temos que tomar muito cuidado ao lermos este texto, para não fazermos de Paulo alguém que justifica o Império Romano. Paulo tem consciência do mal que o Império Romano vem causando ao seu povo. E ele tem consciência de que caminha também para ser morto pelo próprio Império. Então, para Paulo, a autoridade de Deus se manifesta no poder da justiça, no poder que leva as pessoas a viverem no amor, na fraternidade, não uma autoridade que sufoca, que mata, que causa injustiças e dor. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, e bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco. Paz e bem. Os que governam não devem ser temidos quando fazem o bem, mas quando fazem o mal. É o que nos mostra Paulo na reflexão de hoje. Jesus revela na prática que o poder deve ser sinônimo de serviço e cuidado. Mas sabemos que nem sempre os poderes são exercidos com a autoridade. A quem exerce o poder, seja nas instâncias políticas, econômicas e até religiosas, e se esquecem do que é fundamental: estar a serviço da vida e cuidar do povo, sobretudo dos mais fragilizados. É nossa responsabilidade, enquanto cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, garantir que nossos líderes exerçam o poder para cuidar e defender a vida. Caso contrário, estaremos negando um princípio básico do Evangelho. Farinhada, vamos recordar a canção Manter a Esperança de Edemar Bogo? Vamos lá. Já negaram tudo que vem, pouco resta. Nova teoria já dizem que tem. Tentam iludir os que tudo fazem para que se acomodem e pare também. Qualquer discurso já é uma ameaça, e se for na praça correndo já vem. Não andamos muito, mas sabemos agora,
Já disse um poeta, quem sabe faz a hora, e não se esperam por quem já não vem. Já disse um homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas estes não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram à margem olhando da janela a luta do povo, esta roda girar. O que os outros fizeram já não vale nada, já não sabe mais o que mesmo dizer. Querem construir a nova sociedade, buscando no voto sonhado poder. A luta de classe já não existe, mas quem faz resiste, procura vencer. Por mais que se queira, transforma em nada. Saiba que a história é como a madrugada, quem acorda cedo faz o amanhecer. Já disse um homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas estes não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram à margem olhando da janela a luta do povo, esta roda girar. Chegamos ao final da nossa reflexão. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de termos, de fato, pessoas que contribuam para que o reino de Deus aconteça. Autoridades que pensam que eles são a razão da autoridade e não veem a fonte da autoridade em Deus, agem em favor de si mesmos. Esses não cumprem aquilo que Deus espera deles. Peçamos ao Senhor a graça de termos mais e mais pessoas que exerçam o poder a serviço do povo, a serviço da vida, poder a serviço de toda a natureza. Que nós sejamos de fato abençoados por Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio